Louvo a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio que Ele me concede de poder falar da palavra. Louvo a Deus também pela vida do Diácono Afonso, que nos fez o convite. Deus possa abençoar realmente toda a sua casa. Agradeço também a Deus pela vida do meu pastor. Deus possa abençoar e guardar em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar todos os irmãos em nome de Jesus Cristo. Ele que pode abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 43 e o verso de número 11. Livro de Isaías, capítulo de número 43 e o verso de número 11 vai nos dizer assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluias. Ainda de pé. Senhor Deus e Pai, uma vez mais, Senhor, nós estamos aqui, Pai. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, pedir, Pai, sobre este lugar, Pai, sobre minha cabeça, Senhor, e sobre a minha boca, Pai, o teu poder, Pai, a tua glória. Senhor, tem liberdade para fazer, tem liberdade para operar, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor é poderoso e é grande demais, Pai. Tens liberdade para fazer, Senhor, usa-me como instrumento da tua palavra em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti, permaneça conosco neste culto em nome de Jesus. Podemos sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa palavra qual nós fizemos agora, a leitura deste livro de Isaías, o profeta Isaías está nos escrevendo acerca de algumas palavras que o próprio Deus está declarando a respeito da sua grandeza, a respeito da sua soberania. Neste capítulo de número 43, Deus ele se expressa, Deus expressa o seu amor para com os seus filhos, para com o seu povo. E Deus está lembrando Israel de tudo aquilo que Ele havia feito para livrá-los da terra do Egito. Como nós conhecemos a história, Deus ele levanta Moisés como líder para guiar Israel para fora da terra do Egito, em direção à terra prometida. Deus ele se apresenta para Moisés. Deus ele escolhe, ele chama Moisés. No livro de Êxodo, capítulo de número 3, no verso de número 14, por intermédio de uma sarça que pegava fogo, Deus ele chama Moisés. Deus ele passa instruções para Moisés pelo que ele devia fazer para livrar o povo de Israel de cativo do Egito. Deus fala para Moisés: quando você chegar lá, você vai dizer: o eu sou, o que sou me enviou. Deus ele passa instruções para Moisés. Deus ele chama Moisés naquele dia, naquele monte, naquela sarça que pegava fogo.
Só que Deus já havia escolhido Moisés muito antes disso. Deus já havia escolhido Moisés antes dele ter sido gerado no ventre de sua mãe. Deus ele já havia escolhido Moisés antes dele nascer, antes dele ter sido colocado em um cesto de betume. Deus já havia escolhido Moisés muito antes dele entrar na casa de Faraó. E neste capítulo de número 43, Deus está expressando a sua grandeza, está expressando a sua soberania por intermédio das palavras de Isaías. É por isso que Isaías inicia o capítulo dizendo: mas agora assim diz o Senhor, que te formou, ó Jacó, e que te criou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, eu estou contigo, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando pelas águas tu passares, elas não te afogarão. Quando pelos rios tu passares em que seja de cesto, eles não te submergirão, porque eu sou contigo. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Deus está testificando a sua grandeza neste capítulo de número 43 do livro de Isaías. Só que aonde nós encerramos a leitura, Deus ele expressa a sua grandeza de uma forma que nós não podemos entender, de uma forma que nós não podemos compreender. E é no verso de número 13, aonde ele nos diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há de se escapar das minhas mãos. Eu vou repetir isso para que você já sentir a glória de Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há de se escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus está falando que ainda que houvesse dia, Ele é. Quando Deus fala que Ele é antes que houvesse dia, Deus não está se referindo ao amanhecer, quando o fim da madrugada. Quando Deus, que é antes que houvesse, quando diz que antes que houvesse dia, Ele não está se referindo ao dia que nós vemos quando nós saímos de nossas casas, mas Deus está se referindo do dia a qual Ele mesmo declara no início de todas as coisas, juntamente com Jesus Cristo e os seus anjos, quando Ele diz que haja luz, e tudo que era treva, tudo que é escuridão passa a ter vida, passa a ter luz. Deus é muito antes de todas as coisas serem criadas. Deus é muito antes de tudo ter sido formado. Foi Deus quem nos criou. Foi Deus que criou os céus. Foi Deus que criou a terra. Foi Deus quem criou os anjos. Foi Deus que criou as estrelas que existem no universo. E Deus conhece cada coisa pelo seu próprio nome. Deus foi quem criou você. E Deus te conhece pelo seu nome. Neste capítulo número 43, Deus expressa a sua grandeza, dizendo que conhece pelo seu próprio nome, porque o povo de Israel está aflito, está abatido, está com medo da perseguição. Mas Deus vem dizendo para esse povo: eu te chamei pelo teu nome, eu sou contigo. Deus está dizendo para você: foi eu que te chamei pelo teu nome. Eu sou contigo. Essa luta não pode te matar. Essa perseguição não pode te matar, porque foi eu que te chamei e eu sou Deus. Deus ele está conosco em todos os momentos. Deus ele está conosco mesmo quando nós estamos passando por lutas, mesmo quando nós estamos passando por aflições. Deus ele está conosco. Deus ele é tudo aquilo que nós precisamos. Deus ele não vai nos dar descanso da perseguição. Deus não vai nos dar refrigério da nossa luta, porque Deus não pode nos dar algo que Ele já é. Deus não nos dá descanso porque Ele é o nosso descanso. Deus não nos dá refrigério porque Ele é o nosso refrigério. Deus está conosco a todo momento e Ele é tudo aquilo que nós precisamos, ainda antes que houvesse dia. Eu sou e
ninguém há de se escapar das minhas mãos. Se Ele operar por você, ninguém pode impedir. Se Ele agir por você, ninguém pode impedir. Eu lembro de Salmos, tem uma passagem que mexe com o meu coração. No capítulo de número 46, os filhos de Corá estão escrevendo um cântico para o Senhor. Eles escrevem 9 versículos do capítulo de número 46. Só que no verso de número 10, Deus mesmo se apresenta por intermédio das canções. Eles escrevem dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro e presente na hora da angústia. Ainda que as águas rujam, ainda que os montes se estremeçam, ainda que as águas se movam e os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e Deus está no meio dela, a morada do Altíssimo Deus o ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, mas Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, está conosco. Contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Mas no verso de número 10, Deus se apresenta dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus se apresenta. Ele é Deus para mim e para você. Ele é Deus presente. Momento de aflição, quem está conosco é Deus. No nosso momento de luta, quem está conosco é Deus. As águas não podem nos afogar, as águas não podem nos matar, o fogo não pode queimar em nós, porque Deus está conosco. Não lembramos nós de Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens que estavam diante de um reinado de um rei, por nome de Nabucodonosor. A Bíblia vai nos dizer que este rei levanta agora sobre o seu reino uma estátua e ordenou que todos que estivessem ali viessem adorar, viessem se prostrar sobre aquela estátua. Quem não adorasse aquela imagem seria lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Agora chega o momento em que todos os instrumentos de música são tocados, todos se prostram, todos adoram aquela imagem, mas Sadraque, Mesaque e Abednego permanecem de pé diante daquela imagem. Eles são vistos e são denunciados para o rei Nabucodonosor. A Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor manda chamar esses jovens, e quando eles se apresentam para o rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor questiona eles, pergunta a eles: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não adorais e nem servis a imagem de ouro que eu fiz sobre o meu rei? Agora, pois, quando tocar todos os instrumentos de música, vós se prostrarão e adorarão a imagem que eu construí. Mas se não adorar, sereis lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? A Bíblia vai nos dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego olham para o rei Nabucodonosor e diz: ó rei, nós preferimos não te responder sobre este negócio, porque o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nós adoramos, é fiel para nos livrar das tuas mãos e da tua fornalha de fogo ardente. A Bíblia nos diz que agora o rei Nabucodonosor vai ficar mais furioso, manda aquecer 7 vezes mais a fornalha, chamou os soldados mais fortes dos seus exércitos para lançar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Quando aqueles soldados pegam Sadraque, Mesaque e Abednego e lançam dentro da fornalha, a Bíblia nos diz que eles são consumidos na porta da fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego caem atados dentro da fornalha. A Bíblia nos diz que agora este rei, estando assentado em seu trono, vai olhar para dentro da fornalha, e vai dizer: não lancemos nós 3 homens atados no meio do fogo. E os seus servos dizem: sim, ó rei, nós temos 3 homens atados no meio do fogo. Só que ele olha e diz: porém eu vejo 4 homens passeando soltos no meio da fornalha. Deus é
todos os momentos Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele é Deus presente. Isso é motivo de você adorar e exaltar o nome de Deus. Deus está conosco. A luta não pode nos matar, a perseguição não pode nos matar, porque Deus nos chamou pelo nosso nome. Deus te conhece e te chamou pelo teu nome. Você não morre nessa luta, não morre nessa perseguição, porque Ele está contigo a todos os momentos. Ele está contigo a todos os momentos. Tem uma passagem que mexe com o meu coração, é onde a Bíblia vai nos dizer que agora Jesus, estando juntamente com os seus discípulos, Ele ordena que esses discípulos viessem, passaram para o outro lado do mar. Quando os discípulos entram no barco para passar para o outro lado, Jesus sobe ao monte para orar à parte. Esses discípulos agora estão no meio do mar e estão açoitados pelas ondas. O vento é contrário, o vento sopra forte e esses discípulos estão agora com medo e estão desesperados. A Bíblia vai nos dizer que agora Jesus vai em direção aos discípulos, caminhando por cima das águas. Quando os discípulos olham aquilo, eles dizem: é um fantasma, é um fantasma. Só que Jesus, ouvindo aquilo, Ele vai dizer: não tem mais, tem de bom ânimo, sou eu. A Bíblia nos diz que Pedro olha o que Jesus estava falando e diz: mestre, se é tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro desce do barco e começa a caminhar por cima das águas em direção a Jesus. E quando ele está indo em direção a Jesus, o vento sopra sobre Pedro e ele começa a sentir medo e automaticamente ele começa a afundar. Então Jesus estende a mão, puxa Pedro de volta para cima e diz: ó homem de pequena fé, por que tu duvidastes? A Bíblia nos diz que agora eles voltam para o barco, eles entram no barco e quando Jesus pisa o pé no barco, a tempestade cessa, o vento se cala e as ondas se acalmam. O interessante é que Jesus está andando sobre as águas e mesmo assim a tempestade está soprando forte, o vento é contrário, mas quando ele pisa o pé no barco, a tempestade cessa, o vento se cala e as ondas se acalmam. Jesus, Ele está contigo, Deus está contigo, Jesus está contigo a todos os momentos da sua história. O vento não pode matar, o vento não pode destruir, as ondas não podem te afogar, porque Deus está com você. Ele é na tua história tudo aquilo que você precisa. Ele é para você, é refrigério que você precisa. Deus é refrigério. Precisa de descanso, Deus é descanso. Precisa de descansar, Deus é descanso para você. Espírito Santo da costa dos seus pés em nome de Jesus. Ai, Espírito Santo da verdade. Oh, Espírito Santo, eu quero chamar aqui a jovem Nicole para estar louvando ao Senhor. Para estar louvando ao nome do Senhor, e nós iremos testificar a glória desse Deus. Nós iremos adorar ao nome desse Deus, porque Ele é digno de adoração, Ele é digno de todo louvor, e Ele está conosco e se faz presente neste lugar. Isso é motivo de você adorar, porque Ele te chamou pelo teu nome. Foi Ele quem escolheu você, e é por isso que você está aqui. Por isso que você chegou neste lugar, porque por intermédio do Filho, o Pai nos deu o Filho para que nós pudéssemos ser salvos. E por intermédio do Pai, o Filho é em nossas vidas. É por isso que nós chegamos neste lugar e aí nós temos liberdade para adorar. E temos motivo suficiente para adorar e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Ele
conosco a todo momento, Ele cuida de nós. E é o motivo de nós estarmos aqui, é por isso que temos que adorar o nome dEle. Ai, Jesus. Glória! Aleluia! No oceano
nada é capaz de nos separar dessa graça. Deus está conosco em todo momento. Glória ao nome de Deus. Eu confesso que você não está muito bem de saúde. Eu vou chegar na igreja 2 vezes por manhã, mas tudo é para honra e glória do Senhor. Ele é o dono de todas as coisas e tudo é por Ele e é para Ele. Deus possa abençoar cada um dos irmãos em nome de Jesus e falar melhor a cada coração. Eu agradeço a Ele a oportunidade em nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. Então, acerta rapidinho. Nós vamos buscar os avisos e já vamos encerrar. Glória a Deus. Irmãos, você que ainda não deu seu nome na viagem de Ribeirão Preto, ainda dá tempo. Amém? Amém, irmãos? Não fique de fora. Eu acredito que será uma bênção. Vai ser a primeira reunião geral que vai ser tratado